Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira aula de exercícios do nosso curso Física para a UERJ 2023. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira aula de exercícios do curso de UERJ. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira aula de exercícios do nosso curso Física para a UERJ. E na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios de cinemática envolvendo o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado e também um pouco de movimento circular. Então, vamos nessa aqui para a nossa primeira questão, certo? Diz o seguinte, ó. O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana, Minas Gerais, acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 quilômetros do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes do coral dessa região ficarão ameaçados. E a questão pergunta: com base nas informações apresentadas no texto, a velocidade média do deslocamento da lama do local onde ocorreu o rompimento da barragem até atingir o mar em quilômetros por hora corresponde a... Então, aqui a gente precisa somente lembrar da definição da velocidade escalar média. Então, a velocidade média, Vm, é igual à distância percorrida, eu vou chamar aqui de ΔS, você pode chamar de D se você quiser, não tem problema, tá? Sobre ΔT. Então, essa é a equação que nós vamos utilizar para resolver essa questão. E quem é o ΔS? Qual é o deslocamento? Ele fala aqui, ó, esse deslocamento é de 600 quilômetros, certo? O texto fala que esse é o deslocamento. E quanto tempo leva, professor? Leva 16 dias. Claro que eu não posso colocar 600 quilômetros por dia, né? Calcular a velocidade assim, porque ele fala que ele quer a velocidade em quilômetros por hora. Então, a gente vai ter que transformar esse ΔT de dias para horas. Mas não tem problema, né? A distância é 600 quilômetros. Vamos colocar aqui, ó. 600 quilômetros é a distância percorrida dividida pelo tempo. O tempo são o quê? 16 dias, mas cada dia tem 24 horas. Então, a nossa resposta vai ser o resultado dessa continha aqui, ó. Se você pegar 16 e multiplicar por 24, vai dar 384, né? Então, aqui embaixo, a gente vai ficar com 384. Então, fica 600 quilômetros dividido por 384 horas. Então, agora a gente só precisa pegar os 600 e dividir por esse valor. Isso daí é aproximadamente 1,56, certo? 1,56 quilômetros por hora. Então, a resposta aí mais próxima seria o 1,6 quilômetros por hora. A resposta correta da nossa questão é a letra A. Questão muito boa, muito direta. A gente só precisou lembrar do nosso conceito de velocidade média, que é a distância percorrida dividida pelo tempo, certo? Então, resposta correta, letra A. Vamos para a nossa próxima questão. Essa é uma questão muito importante, questão de encontros envolvendo aí dois automóveis no movimento uniforme. Esse tipo de questão é muito comum no vestibular da UERJ e é uma questão que não é difícil, embora uma primeira leitura possa parecer. Vamos lá. Dois automóveis, M e N, inicialmente a 50 km de distância um do outro,
deslocam-se com velocidades constantes na mesma direção e em sentidos opostos. Essa é uma informação importante, certo? Ou seja, é a mesma direção, ou seja, ao longo da mesma linha, mas os sentidos são opostos. Então, um está indo para cá, o outro está vindo para cá. O valor da velocidade de m em relação a um ponto fixo da estrada é igual a 60 km por hora. Após 30 minutos, os automóveis cruzam uma mesma linha da estrada. Em relação a um ponto fixo da estrada, a velocidade de n tem o seguinte valor em quilômetros por hora. Então, vamos desenhar a situação aqui que fica bem mais fácil de visualizar isso. Olha, os carros vão ser umas bolinhas aqui, eu não sou um desenhista, certo? Então, ó, veja, aqui eu vou dizer que é o carro M. O carro M possui uma velocidade que é ele fala na questão, 60 km por hora. Então, eu vou colocar aqui VM, e a gente já sabe que o nosso VM, ele vale 60 km por hora. E tem outro carro que vem na mesma direção, certo? Mas ele está no sentido oposto. Então, vou desenhar ele aqui, ó. Esse é o carro N. E a velocidade dele aponta para essa direção e esse sentido. Eu vou chamar essa velocidade de Vn, que é exatamente o que a questão está me perguntando. Olha, eu sei que inicialmente essa distância que separa os carros é de 50 quilômetros. Vamos colocar isso daqui. 50 quilômetros. Perfeito. Então, olha, se os dois carros se movem com velocidade constante, é válida essa equação aqui que me diz qual é a posição, o espaço em função do tempo no movimento retilíneo uniforme. S igual a S0 mais V vezes T, onde S é a posição no instante T, S0 é a posição inicial e V a velocidade. T é o tempo, certo? Então, vamos escrever essa equação para o carro M e para o carro N, certo? Vamos nessa. Então, a posição S do carro M é igual à posição inicial do carro M. Eu vou colocar como sendo zero. Eu vou dizer que a origem está aqui. Então, aqui é zero. Então, aqui vai ser zero. Posição inicial do carro M vai ser zero. Mas, qual a velocidade do carro M? Eu vou dizer que é 60 km por hora. Vou botar aqui 60 km por hora. Vezes o tempo. O tempo, 30 minutos. Aqui pode ocorrer um erro. O aluno pode colocar 30 aqui no tempo. Veja, as unidades devem ser sempre compatíveis. Então, se a sua velocidade está em quilômetro por hora, o seu tempo tem que estar em horas. Então, você não pode botar 30, porque 30 supõe que são 30 horas o tempo que demora para o encontro. Mas não é 30 horas, é 30 minutos. E 30 minutos é meia hora, 0,5 hora. Então, você vai colocar aqui 0,5. Então, essa é a distância que o carro M andou até o encontro. 60 vezes 0,5. É a função da posição do carro M em função do tempo. Agora, vamos escrever para o carro N, Sn. Isso é igual. Olha só, essa é uma parte importante da questão. Eu tenho aqui o S0, posição S0 mais VT. Só que agora eu estou falando do carro N. Então, a posição inicial do carro N é 50. Mas a velocidade do carro N eu não sei. Não sei, pessoal. Eu vou botar aqui Vn. Vezes o tempo que demora para esses dois carros se encontrarem. Ele fala na questão que demora 30 minutos, ou seja, 0,5 hora, até os automóveis se cruzarem na mesma linha da estrada. Então, vou colocar aqui, ó, 0,5. Veja, o encontro ocorre quando essa posição do carro M é igual à posição do carro N. Ou seja, quando 60 vezes
0,5 foi igual a 50 mais 0,5 Vn. 60 vezes 0,5 é 30. Isso é igual a 50 mais 0,5 Vn. Passa esse 50 subtraindo, 30 menos 50 dá menos 20. Esse 0,5 que está multiplicando o Vn passa dividindo. E isso seria igual a Vn já em quilômetros por hora, porque durante todo o processo de resolução nós colocamos a velocidade em quilômetros por hora, a posição em 50 e o tempo em horas. Então está tudo correto, a unidade vai dar realmente quilômetros por hora na resposta da nossa questão, certo? Então veja que isso é menos 40, né? 20 dividido por 0,5 dá 40, com um menos da frente fica menos 40 quilômetros por hora. Esse sinal de negativo serve para indicar que a velocidade do carro N está apontando para a esquerda, ou seja, no sentido contrário à velocidade do carro M, que aponta para a direita, como a gente já havia definido, né? A gente colocou 60 km por hora positivo, então é claro que a nossa resposta teria que dar negativo, porque essa velocidade aponta para um lado, essa outra aponta para o outro. Então, está aqui a nossa resolução. Resposta correta, letra A, 40 km por hora. Uma dúvida que às vezes surge nessa questão é por que a posição inicial do carro N é 50? Veja, se eu considerei a posição inicial do carro M como sendo 0, então aqui tem que ser 50, né? Se aqui é a origem e os carros começam a 50 metros uns dos outros, então essa posição inicial aqui é 50. Então essa é uma questão muito clássica da prova da UERJ envolvendo encontros no movimento uniforme, ou seja, quando a velocidade é constante. Você só precisa lembrar dessa equação aqui, ó, que me diz qual é a posição em função do tempo no movimento uniforme. Então, se você lembrar dela, você faz o desenho e dá para fazer essa questão. Uma questão que é recorrente nas provas da UERJ. Vamos para a próxima questão, certo? Nossa próxima questão é uma questão envolvendo um movimento uniformemente variável. Fala assim, ó, considere que Lucy tenha caído de uma altura igual a 20 metros com aceleração constante, atingindo o solo com a velocidade de 60 km por hora. Nessas condições, o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado corresponde a aproximadamente a. Então, veja, eu tenho uma pessoa que vai cair de uma determinada altura. Vamos colocar aqui a pessoa como sendo uma bolinha. Essa altura a gente sabe, é 20 metros, não é verdade? Então, está aqui, 20 metros. E ele fala na questão que a pessoa atinge o solo com uma velocidade de 60 km por hora. Então, vou botar aqui, ó, velocidade final. Né? A gente sabe que essa velocidade final é de 60 km por hora. Veja, é uma situação em que eu tenho a velocidade final, tenho a distância, tenho, inclusive, a velocidade inicial, não explicitamente, mas ele fala, considere que Lucy tenha caído. Quando você cai de um lugar, supõe-se que você estava com a velocidade inicial nula. Então, mesmo que de forma implícita, ele lhe deu a velocidade inicial, que você vai considerar como sendo 0. A pessoa caiu, quer dizer que ela estava ali perto da beirada, né? Caiu, ela não se jogou para baixo já com uma velocidade, né? Então, o que aconteceu foi que realmente ela teve essa velocidade inicial nula. Então, a gente tem a velocidade inicial, tem a velocidade final, tem a distância, que é a aceleração, não tem o tempo. Sempre que você estiver fazendo uma questão de movimento uniformemente variado e o tempo não estiver nos seus dados, muito provavelmente
você vai usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma equação que relaciona as velocidades iniciais e finais com a aceleração e a distância, sem envolver o tempo. Essa equação diz o seguinte, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Veja, eu tenho todos os dados dessa equação menos a aceleração. Só que tem um detalhe. Ele me deu a distância em metros, pediu a aceleração em metros por segundo ao quadrado, mas a minha velocidade final está em quilômetros por hora. Então, a primeira providência que eu vou fazer vai ser pegar essa velocidade final e transformar ela de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, 60 km por hora, para transformar para metros por segundo, basta o quê? Dividir por 3,6. Se eu fizer isso, eu já vou estar com minha velocidade em metros por segundo. E eu aproveito para lembrar essa dica muito útil. Se você tem uma velocidade em quilômetros por hora, quer passar para metros por segundo, você divide por 3,6. Se você tem uma velocidade em metros por segundo e quer passar para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então, dependendo do seu objetivo, você multiplica ou divide. A gente fazendo essa conta de 60 dividido por 3,6 vai dar aproximadamente 16,7, certo? Então, vou colocar aqui, ó, 16,7. Perfeito. Agora eu vou só realmente substituir nas nossas equações aqui, na nossa equação de Torricelli. Fica 16,7 ao quadrado é igual a velocidade inicial zero, né? A gente considerou, mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir, vezes a distância percorrida, que foi 20. Veja, a questão, ela lhe pergunta o valor aproximado. Na hora da prova, você pode ter pressa para resolver essa questão e você só quer achar a resposta correta. Então, esse 16,7, você pode aproximar por 7, professor? Pode. Não vai fazer diferença porque é o valor aproximado. Você não vai achar esse valor exato aí. Você vai achar um valor próximo. Vamos substituir por 17, porque se a gente fizer 17 ao quadrado, economiza bem mais tempo, né? Dá aproximadamente 289. Então, você pega aqui, ó, 289 é igual a 2 vezes 20, 40. Como sendo 289 dividido por 40. Se você fizer essa conta, vai achar o resultado de 7,2. 7,22, mais ou menos. Olha, é claro que a resposta correta, então, seria a letra B, que é o valor mais próximo desse que você encontrou. Essa técnica faz com que você economize tempo e, mesmo assim, ainda ache a resposta correta. Então, é muito útil quando a questão lhe disser aproximadamente, você fazer arredondamentos que não sejam grosseiros para economizar tempo. A gente sabe que no vestibular a questão do tempo é muito importante. Então, está aí nossa resposta correta. Vamos para outra questão envolvendo movimento uniformemente variado. Diz o seguinte, ó, uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimento no mar. Suponha que um desses mergulhos tenha sido feito em sentido vertical, a partir do repouso e exclusivamente sobre a ação da força da gravidade. Essa é uma coisa importante, certo? Então, a gente vai aqui desenhar o mar aqui. Eu tenho a nossa ave aqui a uma certa altura. E esse, né, bote dela tem velocidade inicial igual a zero. Esse mergulho, né, começa com velocidade inicial igual a zero. E a aceleração é a própria aceleração da gravidade G. Lembrando que G sempre aponta para baixo em direção ao centro da Terra. Ele diz, ó, que essa altura é 20 metros. 20 metros. Então, vamos aqui, ó. 20 metros. Vamos desenhar.
O desenho ajuda muito na hora da prova, certo, pessoal? A prova da UERJ tem bastante espaço. Então, quando você vê uma questão, tenta desenhar, que isso vai te ajudar a enxergar, a entender melhor a questão. Então, temos isso. Desprezando-se as forças de atrito e da resistência do ar, a ave chegará à superfície do mar a uma velocidade em metros por segundo igual a... Veja, eu tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração, tenho o deslocamento, quero a velocidade final, não tenho o tempo. Mais uma vez, o que eu vou usar? Equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Olha, velocidade final ao quadrado é o que eu quero. Velocidade inicial é 0 mais 2 vezes a aceleração. A aceleração da gravidade, G. G, geralmente você já tem lembrado, né? É 10 metros por segundo ao quadrado. No ensino médio, a gente usa esse valor. Se você não lembrar, vai ter lá no final da prova essa constante. Então, você vai substituir aqui o A por 10. Veja, tudo no sistema internacional para a resposta dada no sistema internacional. E a minha distância é o quê? 20 metros. Então, a velocidade final ao quadrado é 2 vezes 10, 200. 200, aqui eu tenho 2 vezes 20, 40. 40 vezes 10, 400. Então, a minha velocidade de chegada no solo é a raiz de 400. Isso já em metros por segundo, porque como todas as unidades estavam no SI, 20 metros, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então a resposta dá no SI. A raiz de 400 a gente sabe que é 20. Então, isso é 20 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a ave chega aqui no solo. Né? Ela chega aqui no solo com essa velocidade final aqui. E esse V vale 20 metros por segundo. Resposta correta, então, letra A. Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Essa já é uma questão envolvendo um pouco do movimento circular, mas a noção do que é frequência, na verdade. Né? Fala assim, ó, em um equipamento industrial, duas engrenagens A e B giram 100 vezes por segundo e 6.000 vezes por minuto, respectivamente. O período das engrenagens A, que é TA, e o da engrenagem B é TB. Ele pergunta qual a razão entre os períodos TA e TB. Veja bem, essa é uma questão bem tranquila. Na verdade, você pode fazer até de cabeça mesmo, nem sem precisar de fórmula, nem nada. Ele fala que a frequência da engrenagem A, vamos escrever aqui, é 100 rotações por segundo. Rotações por segundo é hertz, não é verdade? Então, é 100 hertz. Lembrando, o que é hertz? É número de oscilações por segundo. A gente está falando de giro, então 100 vezes por segundo quer dizer 100 hertz. E, por outro lado, a frequência da engrenagem B, ele fala, é igual a 6.000 rotações por minuto. Olha só que coisa interessante, ó. 6.000. Eu vou escrever RPM. Quer dizer que a cada minuto roda 6.000 vezes. Ora, para eu comparar essas duas frequências, primeiro eu quero comparar o período, mas eu vou primeiro deixar essas frequências em unidades iguais, tá? E, obviamente, você pode fazer uma conta simples, né? Olha, se essa engrenagem A roda 100 vezes a cada segundo, no minuto ela vai rodar 60 vezes 100. E aí eu vou ter a frequência em RPM também aqui na engrenagem A. 60 vezes 100 é 6.000. Seis mil rotações por minuto. Então, veja, a frequência da engrenagem A é a mesma frequência da engrenagem B. A frequência
nada mais é do que o inverso do período. Então, se as duas engrenagens têm a mesma frequência, é claro que elas têm o mesmo período também. Né? Porque 6.000 é igual a 6.000 e 1 sobre 6.000 é igual a 1 sobre 6.000 também. Então, se elas têm o mesmo período, né, eu posso dizer que o período da engrenagem A é igual ao período da engrenagem B. Então, passando esse TP dividindo, o período da engrenagem A sobre o período da engrenagem B é igual a 1. Ou seja, tem o mesmo período. O mesmo tempo que uma engrenagem demora para dar uma volta, é que a outra também demora para dar uma volta. Então, a resposta correta da nossa questão é a letra C. Tranquila essa, né? Bem fácil mesmo. Então, vamos aqui agora para a nossa última questão sobre movimento circular. Segundo o modelo simplificado de Bohr, o elétron do átomo de hidrogênio executa um movimento circular uniforme de raio igual a 5 vezes 10 a menos 11 metros em torno do próton, com período igual a 2 vezes 10 a menos 15 segundos. Então, veja, ele fala que esse movimento é um movimento circular uniforme. O que isso quer dizer? Que o módulo da velocidade v, certo? Ele é constante. Então, isso quer dizer um movimento circular uniforme. Ele deu aqui o raio atômico, né? O raio da trajetória e o período, ou seja, o tempo que demora para o elétron dar uma volta em torno do próton. Aí ele pergunta, com o mesmo valor de velocidade orbital no átomo, a distância em quilômetros que esse elétron percorreria no espaço livre, em linha reta, durante 10 minutos, seria da ordem d. Então, vamos ver isso aí. Qual é a velocidade? Se você imaginar aqui, ó, essa é uma questão bem simples, mas às vezes o aluno não consegue visualizar. Então, vamos fazer aqui o possível para a gente conseguir fazer essa visualização. Está aqui, vamos dizer que essa é a trajetória circular do elétron, e esse pontinho, a cruzinha do meio, é o próton, certo? Então, o elétron está girando aqui. Vou desenhar um pontinho para representar o elétron. Lembrando que esse raio ele é dado, certo? Vamos chamar esse raio atômico aqui de IR. Então, é dado esse raio aqui. Veja, se o movimento é circular uniforme, quer dizer que a velocidade linear, né, a velocidade orbital do elétron, é igual à distância que ele percorre sobre o tempo que ele gasta. Veja, vamos considerar uma volta. Se ele deu uma volta, ele andou o comprimento de um círculo. O comprimento de um círculo é o quê? 2 vezes π vezes r. Dividido pelo tempo. O tempo de uma volta é o período, que já é dado na questão. Então, eu tenho como descobrir a velocidade do nosso querido elétron. É 2 vezes π aqui, ó, vamos meter um 3. Certo? Vamos facilitar a vida da gente. Vezes o raio. O raio atômico, ele diz, ó, tá aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 11 metros. Então, vamos botar 5 vezes 10 a menos 11. As unidades, veja que eu nunca trabalho com as unidades no meio da questão. Por quê? Porque eu tenho o cuidado de sempre trabalhar as unidades no SI. Então, o número que eu coloco aí já é a unidade no SI, exatamente para não precisar me preocupar com a unidade. Às vezes, ficar carregando letra com número incomoda o aluno. Então, você pode não colocar a unidade, desde que você tenha todo o cuidado de trabalhar com todas as unidades no SI. Então, dividido pelo período, o período dessa brincadeira toda, ele também fala é quanto? 2 vezes 10 a menos 15. Olha, vou cortar esse 2 com esse 2. 3 vezes 5 é 15. Aqui, 15. Vezes 10A. Divisão de potência da mesma base, mantém a base 10, subtrai os expoentes, fica 11, menos 15. Ou seja, 11 mais 15, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, 15 vezes 10 a quarta.
metros por segundo. Então, essa é a velocidade orbital do elétron em um átomo de hidrogênio, né? Como assim, no modelo simplificado de Bohr. Mas não é isso que ele está pedindo, né? O cara pode, ó, 15 vezes 10 à quarta, professor, vou aqui, ó, que eu sou esperto. Isso é igual a 1,5 vezes 10 à quinta, certo? Metro por segundo. Então, a resposta é 10 à quinta, letra D. Não necessariamente, ele não pediu a velocidade. Ó. Veja, ele perguntou aqui, ó, com o mesmo valor de velocidade orbital no átomo, a distância em quilômetros que esse elétron percorreria no espaço livre em linha reta durante 10 minutos seria da ordem D. Então, vamos lá. A distância percorrida, ó, veja, se a velocidade é a distância dividido pelo tempo, então a distância, vamos dizer assim, o ΔS, seria a velocidade vezes o tempo. Velocidade, que eu já sei que é 1,5 vezes 10 à quinta metros por segundo, vezes o tempo, que é o quê? 10 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, então 10 minutos são 600 segundos. Então, eu vou botar aqui, ó, 600. E a minha resposta vai dar em metros. Por quê? Porque minha velocidade está em metros por segundo e meu tempo está em segundos. Então, ó, 600 vezes 1,5 dá 900, não é verdade? Então, isso aqui dá 900 vezes 10 à quinta metros. É importante saber que está em metros, certo? Então, o meu ΔS é 900 vezes 10 à quinta metros, que, passando para a notação científica, é 9 vezes 10 à sétima metros. Perfeito? O professor não tem a resposta. Não, não tem, porque ele pediu a distância em quilômetros e aqui está em metros. Então, para eu transformar de metros para quilômetros, eu tenho que dividir por 1000, não é verdade? Então, esse meu ΔS é igual a 9 vezes 10 à sétima dividido por 1000. 1000 é 10 à terceira, km. Então, isso é igual. Se você aqui 9 mantém, e você subtrai por 7 do 3. 7 menos 3, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 10 à quarta quilômetros. Aqui ainda tem uma última casca de banana. Porque se você lembrar, professor, a ordem de grandeza é a potência de 10 que acompanha o número? Não necessariamente. Se esse número aqui for maior do que a raiz de 10, você tem que aumentar uma ordem de grandeza. Veja, 9 vezes 10 à quarta, né? 90 mil, está muito mais próximo de 100 mil, que é 10 à quinta, do que 10 mil, que é 10 à terceira, 10 à quarta. Não é verdade? Então, a ordem de grandeza aqui desse número é 10 à quinta. Resposta correta, letra D. Então, veja, você marcando aqui meio que no Bamba ainda acertaria, mas não é esse o objetivo do nosso curso. Nosso curso é treinar você para fazer a melhor prova possível e não cair em cascas de bananas. Então, veja, resposta correta, letra D. Essa foi nossa primeira aula de exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar resolvendo e tirando a dúvida o mais rápido possível. É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula.